Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri, esse é o Marcelo Casagrande e hoje a gente vai falar por que não se ensina sobre cura nas igrejas. Bom, eu tenho a minha opinião. Eu acho que, em primeiríssimo lugar, sabe qual é o problema? É o medo. As pessoas têm medo de ensinar muito sobre cura e de orar por cura porque elas têm medo de não ver o milagre acontecendo. Né? O problema é que quanto menos você ora, menos chance você tem de ver a cura e também é uma coisa que assim que vai sendo progressiva. Quanto mais você ora, mais chance você tem, porque Deus vai realmente te habilitando para aquilo, né, Marcelo? Tem isso em primeiro lugar. Então, eu penso que em primeiro lugar está o medo, aquela, digamos, humilhação de ter orado pela cura e de simplesmente não ter visto a cura, não ter visto o milagre acontecer. Eu acho que em primeiro lugar, esse é o maior fator, ninguém fala, né? A maioria das pessoas acha que, sei lá, que não tem tanta fé e tudo. Eu acho que esse seria um segundo fator também, mas em primeiro lugar, eu acho que é o medo. E você, Marcelo, o que você acha? Glória a Deus. Eu sofri muito com isso, na verdade, Vivian, né? Eu, quando iniciei o meu ministério, o meu pastor até buscou um pouco sobre isso, ele queria alcançar isso. Mas como não havia outras pessoas que ensinassem ou que transferissem a unção ou que ativasse os dons, ele foi uma das pessoas que não teve muito sucesso também. E isso trouxe inibições. Então eu creio assim que o medo, ele tem vários fatores desse medo. Há um medo do líder, porque ele quer ter o controle. Muitos líderes querem ter todo o controle na mão. É uma vaidade, né? Isso que é feio de ver, porque infelizmente é vaidade mesmo. Então, e isso, por exemplo, pode acontecer num certo fator do que esses líderes, eles querem que passe tudo por eles primeiro. Sim. Eu fui um desses líderes, né? Eu errei no passado, eu fui muito controlador. Então, mas também porque você era batista, então existia também toda uma cultura, né, do não orar, às vezes até o cessacionismo, né, que não era o caso, né? No teu caso você não era cessacionista. Para quem não sabe, cessacionista é quem acha que os dons do Espírito morreram junto com os apóstolos, né, que simplesmente não se atua mais os dons do Espírito, que isso não é uma coisa que Deus quer que aconteça. E eu acho um absurdo isso, mas existem muitas linhas, né, muitas pessoas que pensam isso, né? Então, há esses fatores. Um que eu vim realmente da Igreja Batista e não se ministrava cura, né? Então, já tinha esse tipo de doutrina, vamos dizer assim, que era desincentivar, quer dizer, não havia nenhum tipo de incentivo para que as pessoas desenvolvessem até mesmo um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. E é uma pena, né? Porque eu amo os batistas, eu já estive, né, já fiz parte de uma igreja batista e amava a igreja batista, eu amo os batistas, amo o jeito que eles agem, que eles veem, a seriedade, o posicionamento, amo os batistas, mas eu vejo que muitas igrejas batistas se pensa assim, eu sei que muitas não também, mas essa é uma denominação que muitas vezes é até cessacionista. Não né? podemos generalizar, Sim. Quer dizer, hoje há muitas visões da Igreja Batista que já estão vivenciando os dons com o Espírito Santo, que estão vivenciando a cura, Sim. mas ainda é um número muito pequeno. Então eu percebo que uma das coisas que impedem é esse medo, né? É um medo que é muito forte, mas também esse controle. O que eu vejo assim é que muitos pastores e líderes, vamos chamar de líderes, eles são centralizadores. Então, por exemplo, se não passar por mim, se o meu chamado não for cura divina, também eu não abro para a igreja vivenciar isso. Então Sim. há pouco ensinamento, há pouco incentivo, porque tem que passar. Vamos dar um exemplo aqui. Uma igreja, seja de qual denominação for, mas que ela tenha um cunho, ela tenha um chamado profético, o pastor muitas vezes procura levar toda a igreja no profético e viver o profético, mas todas as igrejas deveriam de viver os 5 ministérios. Sim, com e não um ministério, porque ainda que seja um chamado do pastor, que ele tenha assim algo
forte sobre a vida dele, de um chamado, O dom da profecia, né, ele também tem que abrir a possibilidade de, no mesmo ministério, fluir os outros cinco ministérios, né, os outros 4, né? Os 5 ministérios. E isso, às vezes, não acontece. Sim. Eu sou da opinião que não só ele deve deixar fluir todos os ministérios, porque é óbvio, isso é super importante, mas eu, Vivian, sou muito da opinião que todo mundo deve orar por cura, né? Quer dizer, a gente está aqui justamente para pregar isso, que é muito importante que todo mundo ore por cura, não é só para alguns e nem só para quem tem o dom de cura, mas todo mundo deve orar, porque isso vai crescendo, conforme Deus vê que você tem essa vontade no teu coração, isso vai crescendo, o dom vai crescendo e você vai acabar tendo essa unção também, né, Marcelo? Então, eu acho que por mais que não seja o dom que a pessoa tem, ela deve orar de qualquer maneira, né? Mas sim, com certeza, também deve se preocupar em deixar os 5 isso. O dons nosso fluírem, trabalho é o quê? É alcançar o coração de líderes. Sim. Porque se nós alcançarmos o coração dos líderes, que é bíblico viver o poder do Evangelho, então, por exemplo, se nós somos discípulos de Jesus, Jesus curava, Jesus libertava, então nós devemos de viver isso. Isso foi aberto para a igreja. Sim. Então, o nosso intuito, nós precisamos alcançar o coração de líder. Se você é um líder, como eu fui no passado, eu segurei a minha igreja, eu acabei sendo um grande impedimento para o avivamento acontecer, por mais que eu queria esse avivamento. Eu não era contra o avivamento, eu não era contra milagres, mas eu era controlador, então tudo tinha que passar por mim. Se não passasse primeiro por mim, tudo tinha que passar por mim. Então eu não abria para a igreja, e isso se tornou um grande problema para a minha igreja, até que, graças a Deus, Deus tocou meu coração, trouxe esse avivamento, eu consegui abrir isso quando eu cuidava da igreja local. E eu acho que ainda falando também sobre a liderança, né, eu acho que não só isso, como a gente tem que saber que é o seguinte, se você tem essa vontade de controlar tudo e de ter tudo nas tuas mãos, você tá com uma sujeira no coração. Então, uma coisa também para pedir para Deus sondar o coração, né, e limpar, porque isso não é certo, né? É lógico que a própria pessoa não se vê assim. É lógico que ela acha que não, que ela tem que controlar, porque afinal de contas ela é responsável e tudo. Mas de uma certa maneira é assim, né? E eu percebo que isso é uma realidade mesmo. Eu imagino que você consiga ver isso hoje, mas que era uma coisa que você não conseguia ver na época, lógico. Sim, claro. E outra coisa assim que eu considero importante é que também não há incentivo dos ensinos. E o porquê que muitas vezes isso acontece? Já vem do estilo, do chamado para cada igreja, por exemplo. Então, cada pessoa ela tem ali um chamado, ela considera como um chamado. Por exemplo, qual que é a visão da sua igreja? Então, quando a pessoa ela acaba tendo uma visão, às vezes os milagres não estão dentro dessa visão, Sim. porque para as igrejas, a grande preocupação dos grandes líderes é o crescimento da igreja, é que ela consiga alcançar o maior número de pessoas para apresentar para Jesus como salvos. Agora, por que não apresentar como salvos, curados, libertos e transformados, né? Porque a transformação é o mais importante, né? Não adianta a pessoa chegar lá e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e, na verdade, não viver como se ele fosse o Senhor, né? Mas sim estar vivendo uma vida que não foi transformada, isso não adianta pra vai nada. Viver parte do Evangelho, quer dizer, não vai viver um todo do Evangelho. E os líderes, eles são responsáveis por implantar ou permitir que o Espírito Santo implante os 5 ministérios, aonde vai ter dons de curar, aonde vai ter a operação de milagres, aonde vai ter dons de fé que vão provocar milagres. Então, o que está faltando hoje também é ensino, porque para um pastor poder aceitar que isso cresça nas igrejas, precisa de um trabalho apostólico, de um trabalho de capacitação desses grupos, dessas lideranças e da própria igreja. A segunda ou terceira coisa que é muito importante, eu mesmo vivencio isso e passo por dificuldades,
Muitas vezes, também não posso generalizar, mas quando eu vou apresentar, por exemplo, uma escola de milagres para alguns líderes, eles dizem assim, olha, é só para minha liderança. Eu não quero que isso seja aberto para toda a igreja, tendo a visão de que só os líderes podem vivenciar isso. Então continua esse tabu, continua esse impedimento. Isso é um certo ciúme também, né? Existe esse ciúme, o controle. E o ciúme, né? Que são coisas nada cristãs, né? Mas eu acho que existe também essa coisa de a pessoa... por exemplo, se eu sou a líder de uma igreja, se eu sou pastora de uma igreja e de repente você recebe uma unção, né, para cura e uma unção forte, seria muito natural, infelizmente, né? Não é certo, mas seria muito natural que eu ficasse com muito ciúme disso, né? Às vezes muita inveja, infelizmente, né? Então eu acho que também existe isso, infelizmente existe muito isso. Imagine, por exemplo, se eu sou um líder, né? Estou ali em evidência e de repente uma pessoa da igreja começa a vivenciar dons miraculosos. Sim, por exemplo, o cego enxergar, o paralítico andar. Quer dizer, isso pode realmente, no subconsciente, ferir o orgulho de algum grande líder. Pode chegar nisso. Uma outra fator que eu vejo que é muito importante, deveríamos abordar aqui, é que nós vemos, por exemplo, no nosso próprio século, neste século, muitos grandes homens que foram levantados em curas, levantados em milagres. Então a gente tem exemplos, por exemplo, de Davi Miranda, que realizou um grande trabalho de cura. Você vai em algum lugar lá da igreja deles, existe lá salas com muletas, com cadeiras de rodas, com tantas peças de pessoas curadas. Você vê um Manuel de Melo e tantos outros nomes. O Manuel de Melo pregava em cima de um caminhão, e que gerações, tantas pessoas curadas. Mas o que aconteceu? Esses grandes líderes, eles não passaram a visão, eles não fundaram escolas, treinando as suas equipes, treinando as suas igrejas e infelizmente, Vivian, quando eles morreram, é como se a unção morreu com eles, porque eles não fizeram o que nós estamos fazendo agora, vamos dizer assim. Sim. Então, na minha época mesmo, do Manuel de Melo, do Davi Miranda, eu queria aprender sobre cura, mas não tinha quem ensinasse, não havia escolas de como curar enfermos. Essa é a grande vantagem de hoje, né? Esse também é um dos nossos objetivos, até porque o que aconteceu com eles, não só com eles, mas com todo o pessoal do século XX, né, que foi um século muito avivado, foi que essas pessoas, elas tiveram uma péssima qualidade de vida, alguns deles destruíram com as famílias deles, porque simplesmente eles só faziam isso, porque se tudo fica concentrado na mão de uma pessoa só, uma pessoa que está curando, né, que está lá orando por cura, e as pessoas são curadas, é lógico que uma multidão vai querer ir atrás daquela pessoa, e se ela está sozinha, não está ensinando isso para mais ninguém, não está transferindo unção para mais ninguém, isso vai acabar com a vida dela, que foi o que aconteceu com a maioria. Sobrecarrega, né? Super sobrecarregado. Então, nós hoje temos essas escolas, nós estamos trabalhando para mudar esse quadro, né? Para realmente trazer um avivamento para as nações. Não é algo de uma igreja, é algo de nações. E o que nós temos visto em todos os lugares que temos ministrado, tanto a escola presencial como as escolas que estão nas redes sociais, isso tem dado frutos extraordinários, Sim, está mudando esse quadro. Lógico. E isso, o que acontece? Eu, por exemplo, eu tenho uma visão de reino. O que é a minha visão de reino? Se alguém levanta, né, se nós ou alguma outra pessoa levanta alguém, não está levantando um concorrente, alguém que vai competir. Não, nós estamos levantando um agente de milagre para o reino de Deus. Sim. É mais uma pessoa trabalhando em favor do reino de Deus. Então isso é maravilhoso. E o nosso objetivo aqui é nos tornarmos um grande grupo, né? Um grupo que vá pelo mundo inteiro orando por cura, ensinando a orar por cura, né? Para que muitas pessoas sejam curadas e para que muitas pessoas aprendam como orar por cura também. Capacitando pessoas, líderes
e capacitando também os grandes pastores. Então você que é um líder que está assistindo, você deve nos procurar. Olha, eu quero trazer isso para a minha igreja, eu quero trazer isso para a minha cidade. Está à disposição. Nós treinamos essas pessoas para que elas vivam. Isso é muito bonito e foi o que Jesus fez. Então a palavra de Deus diz que Jesus disse assim: vão para as cidades que eu estou próximo, que estou prestes a ir. E chegando lá, prepare o lugar onde vai ser lançada a palavra de Deus, né? A palavra que ele iria pregar. Mas ele disse assim: cure os enfermos que ali estiver, sare ali os doentes, expulse os demônios. Então o que Jesus fez? Ele deu a honra e a glória para os seus discípulos e nós, líderes. E o dever também, né? Mas não é só honra, mas o dever também, né? E se ele deu o dever, é porque não é para meia dúzia de gato pingados, não é só para um aqui, outro ali, é para todo mundo, é para você também, para a tua igreja, é para todo mundo fazer isso, né? Então olha que interessante, como Jesus preparou eles para que eles fluíssem, nós podemos levantar uma geração. Então você que está nos assistindo, você pode fazer parte. Né? Nós temos o ônibus dos milagres que leva a equipe de uma igreja para outra para ministra nas praças. Então tudo isso são ferramentas para que o avivamento não fique concentrado em um homem, em um ministério, mas que ele seja espalhado. Então eu repito, você como um líder, procure o nosso ministério para que nós possamos capacitar a sua equipe, treinar elas para que a sua igreja seja uma potência. Então as igrejas se levantando para viver esse grande avivamento, curas e milagres, isso será espalhado numa velocidade muito grande. É isso aí. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui, então a gente te vê na próxima.